Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou pra você, diz que sim, já abraça, porque se chegou, você dá conta. Você dá conta de tudo aquilo que faz sentido pra você, tudo aquilo que é prioridade pra você. E a pauta de hoje, o episódio de hoje, é extremamente necessário. Eu acho que eu vou usar essa palavra aqui. Nós iremos falar sobre finanças, sobre investimento, mas não só isso, sobre crenças de escassez, crenças de abundância, de prosperidade. Pra gente falar sobre isso, eu trouxe uma mulher próspera, nordestina, assim como eu, com muito orgulho, investidora, criadora da Multiplique e empresária com vocês, Ítala dos Anjos. Que honra! Seja muito bem-vinda, Ítala. Muito prazer, Aline. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, vamos que a gente dá conta. Eu falando aqui com ela, viu, gente? No início do podcast, eu disse, Ítala, é sem filtro. Ela disse, Deus do céu, é isso mesmo? Eu disse, é isso mesmo. Não me responsabilizo. Não me responsabilizo. Ítala, já quero começar perguntando um pouquinho sobre... Eu estava perguntando, né? Por que Multiplique é F? E você falou, Multiplique é educação financeira. Isso é uma curiosidade que eu tinha lá do arroba do Instagram. Mas que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao Ela Dá Conta. Você que é uma mulher que dá conta de tudo aquilo que faz sentido para você. E eu já começo te perguntando um pouquinho sobre a sua história, né? Você, coincidentemente ou não, em 2014 você falou que estava numa situação bem crítica, de endividada a empresária milionária e próspera. Como foi tudo isso? Que caminho que você trilhou? Conta aí pra gente. Vamos lá do começo. Aos 18 anos, eu passei no concurso da Polícia Militar. E foi ali que eu comecei a gerar dinheiro. Eu queria muito a tal da liberdade, né? Então, eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria fazer as minhas coisas, queria dinheiro para isso. Passei no concurso da Polícia Militar, mas o meu grande sonho sempre foi a Polícia Federal. Aí eu disse, na Polícia Militar, eu vou começar já a encarar a profissão, então vai ser um treino. Ao mesmo tempo, eu já gero dinheiro, também concluo a graduação, porque eu recebia o certificado de graduada, né, no final, então já era uma graduação, e aí eu posso ir mais rápido para a Polícia Federal. Então, essa foi a minha conta. Assim, Tudo programado. Tudo programado. Aí, assim, eu fiz. Só que assim que eu entrei na Polícia Militar, eu disse, eu vou passar um tempo aqui, até porque eu quero também acabar a faculdade de Direito e tal, tô gostando, vou treinando. E assim eu fiz. Só que, gente, quem ensinou a gente a lidar com dinheiro? Ninguém. Vou esperar por essa aula hoje. Então, ninguém. E, inclusive, os grandes exemplos que eu tive dentro de casa, porque a gente está sempre aprendendo. Sim. Não precisa de um método para estar aprendendo, né? E a criança, a esponjinha, está aprendendo pelo exemplo. Tudo. Então, a minha mãe, a minha avó, elas estavam sempre me ensinando. Do jeito errado. O meu pai nunca falou de dinheiro comigo, mas falava com meu irmão. Então, eu cheguei para lidar com dinheiro aos 18 anos, mas eu não tinha ferramenta. Então, eu recebi um cartão de crédito. O que eu achava? Meu dinheiro. E tome a passar as coisas no cartão de crédito. E aí, aquilo foi virando uma bola de neve. E, o servidor público tem margem de consignado, mais fácil empréstimo pessoal, Acesso, cheque especial. E foi. E se o dinheiro estava ali aparecendo na minha conta, é meu saldo, é meu, bora. Isso foi virando uma bola de neve, entrou financiamento, então quem casa quer casa, eu fui comprar apartamento financiado, carro financiado e tome dívida. E aí, quando chegou em 2014, eu estava com o equivalente lá, 150 mil em dívidas, o que hoje daria mais ou menos 350 mil na pessoa física. E assim, a vida financeira um caos, o primeiro casamento um caos, a gente brigava muito por conta de dinheiro, ele pegava muito dinheiro meu, uma violência patrimonial mesmo. E eu achava que tudo aquilo era normal. Porque até o que eu escutava dentro de casa? Ruim com ele, pior sem ele. Nossa. Então, assim, não era só o dinheiro. Mas isso também refletia no dinheiro. O que eu queria com o dinheiro? Eu queria ser amada, eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida. Ser reconhecida, pertencer também, exato. Né? Tem muito isso. Então, e tome dinheiro. O dinheiro sumia. Tem gente que pergunta, gente, mas o que você fez com tanta dívida? Eu sei lá, o dinheiro sumia. Gente, gastar é muito fácil. E para acumular também é muito fácil, né? Isso, você vai também. As pequenas parcelinhas ali do cartão, quando você vê, ele já te consumiu ali uma boa parte. Não, e entrou juros, que juros de cartão de crédito enorme, juros de cheque especial enorme. Nossa, a bola de neve foi que foi. Sim, verdade. E aí foi isso, 2014. E aí qual era a minha conta? Preciso fazer mais dinheiro? Que é o que todo empresário... Na verdade, toda mulher fala. Eu só preciso fazer mais dinheiro. E aí só preciso fazer mais dinheiro. Chegou a hora de ir para a Polícia Federal. E aí eu fui para a Polícia Federal. O que aconteceu? Nada.
Aumentei o meu patrimônio no sentido de custo. Eu aumentei a minha margem de fazer mais dívida, só isso. Nossa, então não aconteceu nada. Tem uma frase que eu sempre falo que é: nenhum dinheiro resolve o seu problema se você não resolver o seu problema com dinheiro. É isso. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Uau. Porque, se você for ver, é histórico. Assim, a gente tem, por exemplo, a Rihanna. Bilionária, a mais jovem bilionária dos Estados Unidos. Ela faliu. Ela deu conta de falir. Por quê? Nenhum dinheiro resolve o seu problema se você não resolve o seu problema com dinheiro. Ponto. Então, e aí foi que eu, lá em 2014, saindo de um relacionamento abusivo, aos cacos com a minha autoestima, a vida financeira aos cacos. E aí eu tava indo morar na fronteira, eu não tinha mais muleta, porque o que eu fazia? Quando o meu dinheiro acabava, no dia 3 do mês, quando meu dinheiro acabava, eu dizia, vou comer na casa da minha mãe. Vou comer na casa da minha avó. Pra economizar. Vou sair com a minha avó pra comprar as coisinhas que aí eu passo no cartão dela, não passo no meu. Então, eu tinha muita muleta. E aí, quando eu me vi morando numa cidade fronteira com o Paraguai, que eu não tinha nada de rede de amigo, que eu não tinha estrutura, assim, emocional, psíquica, eu não tinha estrutura financeira, eu tava com a autoestima aos cacos, eu disse, cara, daqui a pouco eu tô pedindo dinheiro pra agiota, lascou. É agora, eu vou ter que acabar com isso aqui e basta. Esse foi o meu momento basta. de basta, né, Ítalo? E aí eu fui morar numa casinha que não tinha nem laje, assim, passei meses sem móveis algum na casa. Eu me lembro muito, assim, de chorar aos prantos, de saudade, de dor, de tudo. Eu gritava e ecoava. Eu gritava no banheiro e ecoava a casa inteira, porque só tinha um banheiro, eu deixava a porta aberta, né? E foi assim que eu me reconstruí. Mas assim, depois que eu disse, acabou, deu, eu tava com 25, 26 anos de idade. Aí eu comecei a estudar, aí primeiro eu mudei a minha vida. Para depois mudar. Aí em 2015 eu já estava quase sem dívida, eu acho que eu tinha só 10 mil reais de dívida. Estava pagando direitinho, não estava mais inadimplente. Ainda em 2015 eu já comecei a investir. Em 2016 eu já tinha minha reserva pronta. Oi, Ítala, e quem foi essa tua principal referência? Porque a gente fala muito sobre, né, você também é mentora. Quem foi na época a sua referência? Porque a gente busca, finanças, ele é uma pauta muito abrangente, né? Então tem várias óticas ali de falar sobre finanças. Quem foi seu grande mentor, sua grande referência na época? E segundo, essa pessoa continua sendo a tua referência até hoje? Não, foi o esposo de uma amiga. Ele, na época, ele era concurseiro. Ele não trabalhava, ela que sustentava ele. Ela era minha chefe, ela era delegada da Polícia Federal e ela era minha chefe à época. E aí eu comecei com uma coisa assim, cara, eu queria investir, mas eu não conheço ninguém, né? Então eu lia muita coisa na internet, muito blog. Era o que tinha na época. Baixava muito e-book, era o que tinha na época. E tudo assim, bem meia boca, né? Isso em 2014, bem mais superficial, gente. também, né? Isso. Aí, primeiro eu conheci um outro colega que ele só dizia assim, eu abri uma conta numa corretora, mas ainda não investi, não tive coragem. O meu pai, eu já tinha tido essa experiência, meu pai já tinha investido em ações, tinha perdido todo o dinheiro, porque obviamente ele não sabia o que estava fazendo. Ele só pegou um boom, e alguém dizendo, tá um boom da bolsa. O boom. E a minha mãe perdeu dinheiro com pirâmide, foi investir achando que era investimento, no caso não era, o tal do Telex Free. Quem pegou essa época do Telex nunca, Free? Né, Caio? Perdeu 10 mil reais. Então, na minha cabeça, o que é que tinha? Esse negócio de investimento vai perder dinheiro. Não é a grande oportunidade assim, né? Pois é. Aí, esse amigo, né, na verdade, esse esposo da minha amiga, ela que era minha grande amiga, ele já investia e aí ele que começou a me dar suporte. Eu tenho e-mails, assim, da época da gente trocando e-mails. E-mails, gente, a gente trocando e-mail. Né? Pra poder ele me ajudar e tal. Então, foi bem devagarzinho. Tanto é que eu passei, assim, 1 ano estudando até fazer o meu primeiro investimento, sabe? Tanto pelo medo, quanto por não ter ninguém por perto, quanto por, na época, não ter estrutura. Então, eu considero que ele foi esse pontapé. Agora, depois, no caminho, aí a gente, né, vai colhendo várias outras referências aqui, do exterior, livros, enfim. Sempre tem uma dúvida, Ítalo, eu vou tirar várias dúvidas que são minhas, que são das minhas alunas e de espectadoras também. Sempre tem a dúvida do tipo, até onde eu preciso estudar sobre finanças, no sentido de investimentos, também eu acho importante a gente falar sobre isso. E até onde eu posso terceirizar, porque tem muito assessor de investimentos, eu tenho uma pessoa do financeiro na minha empresa, então até onde eu tenho que mergulhar naquilo ali, tem muito essas dúvidas, né? E eu queria que você trouxesse essa tua visão de negócios, né, de mundo.
o que é a gente cuidar das nossas finanças pessoais, finanças empresariais, investimentos, até onde a gente precisa ir? Pergunta boa. Vamos lá. Eu não sei nada de você que está me assistindo. Eu não sei nenhuma certificação aqui, das mulheres que estão aqui com a gente no estúdio. Mas eu tenho uma certeza absoluta. Todo mundo aqui vai lidar com o dinheiro até o último dia de vida. De fato. Ninguém foi ensinado. A gente passa anos numa educação formal. Formam a gente... Gente, fórmula de Bhaskara. Oração subordinada subjetiva adjetiva. Deixa eu te falar uma coisa, um parêntese. Você vai atrapalhar seu raciocínio. Hoje é o dia da matemática. A Alexa falou isso pra gente hoje, não foi? Maravilhosa, Alexa. Do pi? Pois é, o pi. No dia a dia da gente, usamos pra quê? Nada. E o dinheiro? Todos os dias. Toda hora. Até o último dia de vida. Esse ano que passou, eu tive a oportunidade, eu falo que foi a oportunidade porque eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de fazer todo o protocolo burocrático de falecimento do meu avô, de enterrar o meu avô. Eu não imaginava o quanto era burocrático e o quanto é caro enterrar uma pessoa com dignidade no Brasil. Com respeito, num lugar que a família depois, né, os idosos principalmente, vão conseguir visitar de uma forma tranquila. Custa dinheiro morrer. Eu sei que é chocante falar isso, mas assim, é um fato, a gente vai lidar com o dinheiro até o último dia de vida. Sabe quando a maioria das pessoas me procuram? Empresas, ou quando elas não estão vendo mais o lucro, e aí nenhuma estratégia de venda, porque a pessoa sempre acha que não precisa fazer mais dinheiro. Sim. Só que não é mais dinheiro que resolve. É lidar com o dinheiro que você já tem, porque sempre tem muitas fontes de renda agora que você não está explorando, ou dinheiro que você está literalmente jogando no lixo. Tá indo embora e você nem percebe. Né? Então, Ítala, até onde estudar? Cara, um fato, você vai lidar com o dinheiro até o último dia de vida. Aí, às vezes, você quer terceirizar. Mas você não sabe nada para terceirizar. E aí, você se torna uma criança. Cobra, né? Para mim, você se torna uma criança. Ítala, mas por que uma criança? Porque você não tem condições nem de raciocinar. Então, você não tem capacidade de decisão. Se você não tem capacidade de decisão, você é uma criança. Aí, se a gente for falar em termos legais, né? Enfim, não vou nem entrar nessa seara. É uma pessoa que não consegue tomar decisão, enfim. Para mim, qual é o ponto? O mínimo para lidar com o seu dinheiro e tomar uma decisão, porque no final do dia o empresário diz, não, mas eu preciso de uma equipe financeira. Eu tenho uma equipe financeira. Mas no final do dia, quem está com o cartão de crédito na mão? Foi assim que a Rihanna foi à falência. Ela tinha uma equipe com ela. Como que ela foi à falência, Ítala? Ela processou essa equipe, inclusive. Por que essa equipe não foi punida? Porque no final do dia é ela que toma a decisão e passa o cartão. É ela que vai lá e compra um jatinho, é ela que vai lá e compra uma mansão. E ela não tem, no caso ela não tinha, o raciocínio de entender o quanto custa o custo depois do custo. Por quê? Você compra uma casa, uma mansão. Quanto custa manter essa mansão? Não é só comprar a mansão, é manter a mansão. Quanto custa comprar um jatinho? Tem ali o que você paga na hora, mas depois quanto que custa manter aquilo ali? E a mesma coisa na empresa. E na nossa vida pessoal. Sim. Então, tem todo esse raciocínio que você precisa ter. Ítala, muito bom ter um assessor de investimento. Legal, mas o assessor de investimento no Brasil, ele está sempre enviesado, porque ele precisa bater meta, tal qual um gerente de banco. Então, se você não tem a mínima capacidade de dizer sim, não, alguém vai te passar a perna. Você não ter a habilidade nem de escolher, de fato, né? O pensamento crítico, questionar, Total. o cobrar também, né, Ítala? Total. E até assim dizer, eu não quero meu dinheiro nesse tipo de investimento. Agora, recentemente, uma grande corretora do nosso país, a maior do nosso país, foi processada por milionários. Porque fez esses milionários perderem muito dinheiro. Tem vídeo meu no Instagram falando sobre isso. Mas por quê? Porque as pessoas querem... aquele asco, né, com o dinheiro. É tipo assim, eu fiz muito dinheiro. Toma, alguém toca isso aqui. Sim. Porque aí foi o que você falou no começo do podcast. Tem muita coisa por trás do dinheiro, né? O que é o dinheiro? Por que a pessoa não quer lidar com o dinheiro? Por que todo mundo quer lidar com as compras, com o que vem do dinheiro, com reconhecimento, aqui falando de empresárias, né? Com os prêmios, com a expansão, você quer lidar com isso, com a criação. Tem muitos outros BOs que as pessoas querem lidar, mas por que o dinheiro é um problema? E em que sinal, Ítala, entrando já nessa pauta, né, sobre... Isso vem muito da crença da escassez, de como que a gente foi criada, ouvido, o que é que a gente ouviu dos nossos familiares, quais são os hábitos, né, e a relação do dinheiro dos nossos pais, que a gente observou, como você bem falou. E onde que isso reverbera? Onde que a gente observa, Ítala? Porque esse é
assim, é o momento principal, gente, do nosso podcast aqui, é vocês identificarem, nós identificarmos, que eu acho que é o melhor momento de você mudar a consciência, né? Mudar a postura é elevar nível de consciência. Em que momento a gente identifica que essa crença de escassez faz parte da nossa vida, da nossa rotina? Gente, todo mundo tem crença de escassez. Todo mundo. Por quê? Porque se você não tivesse, você já era a pessoa mais rica do planeta. Elon Musk. Pra lá. É um fato. Se você não tem os resultados financeiros que você gostaria, e eu falo isso de mim também, é porque você ainda tem percepções de mundo que te impedem de acessar novos níveis. Isso serve pra tudo. E para dinheiro, se você mora no Brasil, é fato que você tem muita crença de escassez. E a gente pode falar aqui de contexto socioeconômico, cultural. Sim. E vamos falar, né, que é importante. Que é fato, que impacta as nossas vidas. E tem uma frase do Jung que eu amo, que ele fala o seguinte: até você tomar consciência do seu inconsciente, ele vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, porque isso não é pra mim. Porque comigo não dá certo. Porque eu tenho o dedo podre. Porque a minha família é toda pobre, então também vou ser pobre. Para de ser louca. Entendeu? Não tem como. É só o inconsciente e toda essa história, todo esse legado sócio-histórico-cultural agindo inconscientemente e a gente chamando isso de destino. Então, no momento em que a gente vai, aos poucos tirando essas camadas, a gente vai acessando os novos níveis. E onde que isso impacta, Ítala, nessas relações da mulher com o negócio dela, da mulher em abraçar oportunidades, da mulher cobrar por um preço que ela sabe que é justo, dela ter medo, porque é muito discrepante. A mesma empreendedora que quer crescer, quer faturar mais, ela é a mesma empreendedora que ela... É a mesma coisa da proposta, ela envia a proposta e solta, assim. Sabe? Porque ela tem medo do cliente dizer quero desconto, ou então do cliente dizer tá caro, ou meu Deus, não é pra mim. Ela tem medo. E por esse medo, que é tão forte, ela joga a proposta e vai embora. Tem muitas camadas disso que a gente pode falar. As pessoas têm medo da riqueza, é um fato. Por quê? Quem era a pessoa rica da novela das 8? A malvada. O vilão. Eu não quero ser vilão. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma metáfora. Eu não discordo dessa frase. Mas ela é uma metáfora. Quando que essa frase está certa? Quando a gente enriquece e por não ter os nossos valores fortalecidos, o dinheiro é lupa. Ele vai ampliar tudo aquilo que você é. Então, se hoje você é uma pessoa que está lisa, está dura, ou que o dinheiro sempre some. Você faz muito dinheiro, mas o dinheiro some todinho. Se você está em qualquer situação financeira e o dinheiro vem com força, ele vem com uma lupa. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser feia, pode ser bonita, pode ser o que for. Ela tem valores humanos, ela tem um caráter, ela tem sombras, todos nós temos. Sim. E o dinheiro vai ampliar isso ali. Então, não é que o dinheiro é ruim, é que ele vai ampliar. Não é que o rico... É mais fácil o rico, né? Ele não vai passar para o seu. É só que, se a pessoa não tratou os problemas dela antes, se ela já era uma babaca, se ela já tinha, né, problemas de lidar consigo, com o outro, ela vai ampliar aquilo ali. Com o poder vai ficar ainda só mais em evidência. Né? Exatamente. Exatamente. Tal qual os políticos de Brasília, eles não vieram de Marte. Sim. Eles foram eleitos por nós, numa comunidade, né, que tem os valores, às vezes, deturpados. Sim. E aí fica difícil. Não é o poder lá, e nem é o dinheiro. É só uma sociedade que está se construindo, no meu ponto de vista, está melhorando, e é um trabalho interno de cada um. Então, não é o dinheiro que vai te mudar. É só que você precisa fazer um trabalho interno. Mais uma vez, volta para dentro, né? O olhar para si. E que não é fácil, né? E que não é fácil. Você não quer, você quer o quê? Me dá dinheiro. Esse negócio de olhar para dentro. Porque dói. E qual é o papel, Ítala, da autoestima e da autoconfiança no processo de superação dessa crença e no sucesso financeiro das mulheres? Autoestima e autoconfiança cria a nossa autoimagem. E quando fala de autoimagem, se você não se vê uma pessoa rica, se você não se vê uma pessoa que cobra a altura da sua competência, não tem mais o que fazer. Acabou o podcast. Fala isso pra elas, entendeu? Não tem mais o que fazer. Caramba. Então, a gente precisa da autoestima, da autoconfiança, até para criar alto valor, construir uma autoimagem digna do acesso, né, do valor que você quer. Não, você sempre tem valor, tá?
Só que às vezes você se desvaloriza. Então, alto valor é sobre isso. E do jeito que você se valoriza, do jeito que você se percebe, você também vai colocar isso pro outro. Tem uma frase do livro Os 4 Compromissos, já leu? Chorei Maravilhoso. horrores no final. Dessa finurinha é só Sim, pancadaria, né? só. Menina saculeja a gente que é uma beleza. Tem uma frase que ele diz o seguinte: você nunca aceita menos do que você aceita de si mesmo. O que acontece? Se você tá aceitando que o outro peça desconto pra você, é porque, na verdade, você sente que merece isso. Porque o seu trabalho não merece a altura daquilo que você tá cobrando. Na verdade, é isso que ele fala. E serve pra tudo, né? Relacionamento, tudo. Inconsciente, né, Ida? Uhum. Eu escutei uma frase, porque quando a gente fala sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre você se vestir, se cuidar, né? Quem não fica bem quando a gente se arruma e se prepara pra isso? E aí vem muito as objeções e as crenças do... mas é porque eu não tenho dinheiro pra me arrumar. Mas é porque é muito fácil pra você falar, porque você consegue se vestir bem. Mas é porque é caro uma bolsa de marca. E eu lembro, eu sempre trago o exemplo que quebra muito essa objeção. O momento onde a Natália Arcuri foi receber o prêmio do Fórum Econômico Mundial. Ai, que delícia. Com uma blusa do bazar, porque a Natália, ela fala isso abertamente, né? Elas compram, e eu também, a gente faz essa moda circular, e eu acho isso fantástico. Eu também. E eu fui com a blusinha de R$40, eu disse, olha, se a Natália Arcuri foi receber uma premiação com a blusinha lá de R$40, não é dinheiro. Beleza não tem a ver com dinheiro. Elegância não tem nada a ver com dinheiro. E eu falo isso de alguém... Você nasceu em berço de ouro? Não. Nem eu. Nasci na periferia alagoana. Não tive referências de belo, não tive referências do que é beleza, do que é arte. Isso tudo eu venho construindo. Sim. Há algum tempo, porque eu fiz a faculdade de arquitetura durante 2 anos, então fiz História da Arte, fui monitora de História da Arte. Fui construindo o repertório. Mas não é natural pra mim, muito pelo contrário. Natural pra mim é ser o Agostinho Carrara. Não é natural. Só que quando eu entendi que beleza e elegância não tem a ver com dinheiro, tem a ver com princípios internos. Valores. Tem a ver muito mais a ver com educação, com gentileza, mas também com ordem. A mesma ordem que precisa ter nas nossas finanças. Não aquela ordem rígida, mas aquela ordem reta, tal qual os nossos valores devem ser. Então, é uma conexão. E se a gente for para o básico, qual é a maior beleza do mundo que nenhuma arte supera? A natureza. Sim. Tudo que vem de elegância, de beleza, vem do natural. Vem de Deus, vem da divina criação. Enfim, o que você acreditar aí. Ou do Big Bang. Enfim. Mas vem do natural. E o homem, a mulher, o ser humano, se inspira na natureza para criar as outras belezas. Então, assim, não me venha com essa história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A autoimagem não tem a ver com estar montada numa bandeira de grife. Que inclusive é brega. Isso agora é o grifado que chama, né? E você vê muito isso no detalhe, né? Então, a pessoa pode vir ali de ouro, mas se ela não fala bem com as pessoas, se ela não se comporta bem ao redor das pessoas, é sobre gentileza, é sobre educação, é sobre etiqueta. A gente recebeu recentemente um podcast da Grace, né? Falando sobre etiqueta. E do celular que não pode ficar aqui na mesa. São coisas simples que qualquer pessoa pode aprender. Pode querer ser, né, a pessoa melhor no sentido de convivência com o outro, né? Então... Mas autoimagem e, assim, alto valor, pra mim, não tem a ver com isso. Ainda que tenha. Porque, como você falou, eu concordo 100%. Quando a gente tá se sentindo bem... Não no que o outro fala, não no que o mundo fala, mas quando a gente tá se sentindo bem, tá se sentindo forte, tá se sentindo elegante, enfim, do jeito que você entenda esses conceitos, você dá o seu melhor. Você se coloca de uma forma mais segura, você se coloca de uma forma mais sóbria, mais tranquila. E isso também vai reverberar na forma como você cobra, na forma como você apresenta seu trabalho. Eu concordo que está conectada, mas uma coisa não é outra. Sim, perfeito. Que conselho você daria para as mulheres que estão tentando superar essa crença e adotar uma mentalidade mais abundante? A frase que eu mais tenho ouvido, vou te falar o porquê dessa pergunta. Porque nós estamos em ambiente de negócios, né? Você está, eu estou, nos conectamos por esse ambiente também e pelo jeito, né, de ser, a forma como você fala.
E eu escuto muito isso. Mulheres que estão em ambientes de negócios dizem assim, Aline, por favor, me ajuda a olhar para esse ambiente de forma mais próspera, para trabalhar mais essa mentalidade de abundância, porque falar de R$1.000, de 10 mil, de 100, de 1 milhão é algo muito distante para mim. Então, elas começaram a entender, e aí eu não sei se está conectado com aquilo que você falou, que estamos em evolução, estamos melhorando, mas eu sinto que elas estão começando a buscar e a identificar isso. Eu também me sentia desconfortável, tá? Quando eu comecei a frequentar grupos de negócio, eu nem faturava direito pela empresa, mas eu já estava buscando, porque eu disse, cara, eu não sei nada de empreendedorismo. Eu era servidora pública. Ninguém me ensinou nada, lascou, eu tenho que ir aprender. Então, eu comecei a frequentar desde 2019. E nessa época, eu ainda era servidora pública e eu só tinha consultoria, assim, era muito pouco, porque o meu tempo era limitado por conta da Polícia Federal. Então, quando eu comecei a frequentar, eu me sentia um patinho feio, um estranha no ninho. Por quê? Eu nem faturava muito, eu tinha uma reserva, eu tinha estabilidade, e hoje eu sei que muitas vezes faturando muito menos que outras pessoas, muitas vezes eu sou muito mais rica muito mais do que outras pessoas. Não só aqui, mas literalmente no bolso. Porque não tem a ver, ser rico não tem a ver quanto você gera. Tem a ver o quanto de liberdade você tem, o quão bem você administra o seu dinheiro. Que aí a gente volta no que a gente já falou. Mas vamos lá, como que a gente começa a mudar? Primeiro pela percepção. Se a gente não tomar consciência do que a nossa... Esse drive que fica aqui atrás, né? Essas vozes que ficam aqui atrás, falando no segundo plano na cabeça da gente, não tem como mudar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência. Tem um exercício que eu adoro fazer, que é o exercício do quadrado. O que ele faz? Ele coloca em 4 quadrados, você pode fazer em casa, ele coloca medo da pobreza, desejo da pobreza. Medo da riqueza, desejo da riqueza. E aí você vai preencher esse quadro com várias frases que te vierem à cabeça na seguinte pergunta. Por que alguém teria medo da pobreza? Me diz. Uma ideia. Por que alguém teria medo da pobreza? Fácil, gente. Passar fome? Nordeste pra gente é muito forte isso, né? Que mais? Se a gente for falar aqui em São Paulo, violência. Não ter saúde, e assim sucessivamente. Então, você vai preencher cada quadro com frases que te vierem à cabeça com por que alguém teria medo da riqueza? Por que alguém teria desejo da pobreza? Por que seria bom ser pobre só um pouquinho? Por que seria bom ser rica? Desejo da riqueza. Certo. Você vai preencher esse quadrado. Daqui a pouco você vai chegar à conclusão, por exemplo, eu dei uma palestra ontem em Brasília e a gente chegou à conclusão, as pessoas estavam falando a mesma coisa para os 4 quadrados. Tipo assim, por que alguém teria medo da pobreza? Porque não teria liberdade. E por que alguém desejaria a pobreza? Para ter liberdade. E por que alguém teria medo da riqueza? Porque não tem liberdade. E por que alguém desejaria a riqueza? Para ter mais liberdade. Eu digo, vem cá, que surto coletivo é esse? Ainda bem que foi todo mundo, né? E é assim, porque a nossa mente, ela é maluca. Se a gente for... Eu não sei de qual livro é esse, mas tem um livro, eu acho que é do Osho, que ele fala o seguinte, imagina que a sua mente fosse a sua mão. Essa mão ia sair dando tapa na cabeça de todo mundo. Né? Estaria louca aqui, desgovernada, maluca. Só que a nossa mente é uma ferramenta, tal qual a nossa mão. Só que a gente não domina a nossa mente como a gente domina a nossa mão. Fantástico. E ela fica fazendo essa maluquice de dar a mesma justificativa para as 4 coisas. Só que aí o que acontece? A nossa mente, ela trabalha em pêndulo. Então, uma hora ela tá... eu queria ser rica. Pra quê, Ítala? Porque eu queria viajar, porque esse chefe. Porque eu não aguento mais esses colaboradores. Porque eu queria mudar tudo. Tá. Só que aí daqui a pouco você vê, mas se eu ficasse muito rica, nossa, aquele meu primo ia pedir dinheiro. Nossa senhora, não quero isso não. Nossa, aquela pessoa lá ia falar mal de mim. Eu quero ser rica só um pouquinho. Quando você entra nisso, você entra no desejo da pobreza. Você primeiro tem medo da riqueza e na sequência você deseja... Então eu quero ser só um pouquinho rica, assim. Eu posso ser um pouquinho pobre, assim, não muito não. E daqui a pouco você... Aí você entra nesse lugar e você... Mas eu preciso... Nossa, mas aí se eu ficar muito pobre, meu Deus... E aí vai... Sim. Você passa pelos 4 quadrados. O que você faz quando você faz esse exercício? Você faz... Sabe o símbolo do infinito? Faz aí em casa. Você vai fazer isso aqui, ó. E a sua mente vai ficar pendulando assim. E aí não é de se estranhar uma população em que 80% das pessoas estão endividadas. Por quê? Tô rico, tô pobre. Tenho dinheiro, não tenho mais. Porque exatamente. O pêndulo faz isso. Eu quero, não quero mais. E fica louca. A mão louca.
dando tapa em todo mundo, derrubando as suas finanças. Então, tomar essa consciência é o primeiro boom. Quando eu fiz esse exercício, faz assim, ó. Não, eu tô aqui E na sequência, você fala, entendi tudo. O que é, Ítala? Entendi que a minha mente vai ficar conversando essas asneiras o tempo inteiro. Certo. E agora, conscientemente, eu vou escolher qual quadrado eu quero ficar. No meu caso, quero ser rica, ponto. E aí, eu tô entendendo o que ela tá falando comigo. E assim, várias vezes, ainda hoje, gente, quem não nasceu rica, ou mais, quem nasceu em periferia, quem nasceu pobre, quem passou por muita... Eu estudava com bolsa de escola. Livro usado. Todo mundo era mais rico que eu. E o que eu falava? Eu sou pobre. Então, você fica o tempo todo com esse drive conversando na sua cabeça. Quando eu percebo, o que eu faço? Um passo para trás. Deixa eu conversar com essas vozes aqui. Deixa eu entender o que elas estão querendo me falar. O que elas estão querendo proteger? Porque elas estão sempre querendo te proteger. Não é zona de conforto, é zona de segurança. Você está naquele lugar porque foi o lugar de sobrevivência. Sim. Você sobreviveu até ali. Depois dali, ninguém conhece. Eu não tenho referência. Sim. Eu não tenho referência de mãe rica, de pai rico. É um mundo desconhecido. É um mundo desconhecido. Então, o que eu preciso fazer? Criar novas referências. Onde você cria essas novas referências? Com pessoas diferentes. Fantástico. Indo atrás dessas pessoas e conversando com essas vozes. Várias vezes eu disse, meu Deus, se eu me relacionar com essas pessoas, eu vou ficar uma pessoa diferente. Eu vou ficar uma pessoa fútil. O que elas estão querendo me dizer? O que elas estão querendo proteger, essas vozes? São os seus valores, é a sua integridade, que é muito valioso para mim. Uma sagitariana, com ascendente em aquário, claro. Então, você vai conversando com essas vozes e diz, isso aqui tá seguro. Podemos ir? Podemos. Aí você dá o passo. Mas é desconfortável. Vai ter que lidar com desconforto. E aí você vai indo. Primeiro passo, percepção. Segundo passo, ação. Ação no desconforto. Gente, nesse momento eu queria, assim, muito uma propaganda para poder processar isso aqui. Cara, é surreal. O poder que as ferramentas têm, né? E te ouvindo aí, rapidamente, isso foi para mim, foi para quem tá nos ouvindo, para as meninas que estão aqui nos bastidores. Porque é isso, são as vozes, é o que a gente escuta, é o que a gente vai construindo e reconstruindo, né, Ítala? E você falou em algo muito forte, para quem tem valores muito fortes também, porque parece que, assim, nós não tínhamos nada, mas tínhamos valores. Os pais ensinam muito isso a gente, Filha, não tem muita coisa, mas tem os valores. Ainda é pobre, mas a gente é limpinho. Pobre, mais limpinho, tem os valores. E a gente não quer abrir mão desses valores. E aí vem uma pauta muito sensível que eu quero trazer sobre a conexão do universo que a gente vive, desse universo empresarial, desse mundo de negócios, de experiências também, com tudo aquilo que a nossa família construiu e que tem deles. Porque eu escuto muito isso da minha mãe, por exemplo. Você é muito cara. Porque você é muito luxenta. E hoje, tendo esse conhecimento, eu digo assim, eu respeito. Porque ela teve uma história. Mas ao mesmo tempo não é fácil. Eu sei. Deixa eu te contar uma história. Quando eu me mudei aqui para Piracicaba, eu aluguei uma casa, eu moro de aluguel, gente, não tem problema nenhum, inclusive é inteligente, meu dinheiro está fazendo mais dinheiro para mim e quem paga o meu aluguel são os rendimentos dos meus investimentos. Ok. Me mudei. Aí, quando eu aluguei a casa, né, a minha avó tava, minha filha, manda foto da casa nova, não sei o que lá. Aí, eu nem tinha vindo ainda pra cá, a gente já tinha alugado, né, mandei fotos da casa pra ela. Foi icônico. Eu até compartilhei isso nas redes sociais. Foi icônico. Ela dizia assim, não, mas isso não é possível que isso é uma casa. São 5 casas, né? Não vão uma casa. Minha filha, isso vai dar muito trabalho pra sua vida. Você vai gastar muito dinheiro, mas que absurdo. Não precisa. Você e seu marido morar numa casa tão grande. Eu digo, vó, não precisa mesmo, mas eu quero. E aí, assim, eu deixei ela falar e eu só digo, muito obrigada, vó, mas pode ficar tranquila. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que limpa a casa pra mim, não sou eu que faço. Mas assim, quem é que fazia tudo na casa? Ela. Então, eu entendo. Só que qual é o ponto? Exatamente, eles foram até onde eles deram conta. E qual é a virada de chave que você tem que ter? Se a gente for ver a história, a minha avó, meu avô, eles não tiveram nem o ensino fundamental. Eles saíram retirantes do sertão para não passar fome, literalmente. E para ir para a capital, para se alimentar, literalmente falando. A minha avó trabalhava aos 12 anos para dar de comer para os irmãos mais novos. E para mim, a minha bisa ficava em casa porque tinha neném de peito. Não podia ir trabalhar. Então, trabalhava a minha avó e a irmã mais velha dela, que era o que dava conta, aos 12 anos. É uma outra realidade. O que eles deram conta? De sobreviver.
Na sequência veio minha mãe. A minha mãe foi além, o meu pai foi além. Minha mãe primeiro se graduou, foi a primeira graduada da família. O meu pai já velho, me lembro que eu já estava na faculdade quando ele terminou a graduação dele. Então, assim, eles foram um pouco além. Só que o que vem depois disso? A gente não conheceu. É por isso que dói tanto. Quer ver uma coisa? Que eu tenho certeza. É para empresário, é para todo mundo essa daqui. É para todo mundo. Presta atenção. Você ouviu na sua casa, eu ouvi, a Aline ouviu, todo mundo aqui ouviu. Estuda, viu? Estuda, porque estudo ninguém te tira. Estuda para ser alguém na vida. Foi ou não foi? Sim. O que a gente fica fazendo? Estuda, mais curso, mais certificado, estuda. O que vem depois do estudo? O que vem depois? Ninguém falou pra gente o que vem depois. Eu fiquei aqui. Bugou. O que vem depois? Ninguém ensinou. Quando é que a gente desfruta? Quando é que a gente diz assim, aproveita teus resultados, olha só o que você conquistou, verdade. Vai lá, desfruta. Aí o que é que a gente sente? Culpa. Por quê? Devia estar estudando, né? Devia estar fazendo alguma coisa, né? Porque eles só deram conta de ir até ali. A minha avó não teve graduação. Sim. Então, o que ela vai me dizer? Estuda, viu, minha filha, para ser alguém na vida. Porque para ela não foi alguém na vida, porque ela não deu conta de chegar ali. Então, tudo que ela queria, o horizonte dela, era o estudo. A minha mãe foi lá e se formou. Mas o que vem depois? Não soube aproveitar. Está aproveitando agora a vida dela. E aí, a gente que já nasceu com o drive do estudo... Porque a nossa geração, a maioria já nasce assim, focado no vestibular, na graduação. Sim. Então, já sabe que até ali vai dar conta. Mas o que vem depois? Gente, não existe faculdade não ensinar a gente a fazer dinheiro. A gente não sai da faculdade sabendo fazer dinheiro. Sabendo ter um negócio. Verdade. Sabendo administrar um negócio. Nossa, não seria o básico? E nem tem, né? Nem tem a faculdade pra você empreender. Exato. E você deveria saber administrar o seu dinheiro. Não tem. Por quê? Porque as pessoas não faziam dinheiro. A gente é a primeira geração que está fazendo dinheiro a partir do estudo. Verdade. Então, a gente, na verdade, está sendo pioneira nesse ponto. Nós estamos buscando, então, essa resposta. Do pós-estudo, desfrutando... Que a gente não precise buscar, que a gente comece a fazer. Porque, como diria Elis Regina, viver é melhor que sonhar. Então, para os nossos pais, foi um sonho ter uma graduação. Para os nossos pais, não, né? Para os nossos avós, foi um sonho ter uma graduação, ter estudo. Uhum. Foi um sonho. A gente deu conta. Aí, os nossos pais foram lá e deram conta. Nem todos, obviamente. Uhum. E aí, a gente já passou disso. O que é passar disso? É já ir para os resultados. Então, que a gente viva os resultados. Viva os resultados. Mas não só, tive um resultado, estou em busca do próximo. Tive resultado, beleza, vai lá e curte. Vai lá e colhe os frutos, administra esse dinheiro, deixa o dinheiro trabalhar por você. Porque também há culpa nisso, né? Nossa, mas eu não vou estar fazendo nada. Não é justo. Total. O dinheiro vai estar fazendo mais dinheiro para mim. Não é justo. Não é digno. Porque digno é o trabalho. É o esforço, é o trabalho pesado, né? Você está fazendo alguma coisa. Exato. Só que aí eu já fiz isso antes. Uhum. E agora eu colho isso com inteligência. O estudo não era que mudava a vida? Perfeito. Então, agora ele está mudando a vida. Porque agora, se eu estudei, se eu apliquei, se eu fui lá e apertei um botão para investir, o dinheiro faz mais dinheiro para mim. É o que vem depois do estudo, né? É pesado, gente. Vai pra terapia. Cara, não, daqui, gente, direto pra terapia. Na verdade, já está sendo terapêutico, viu, Ítala? Muito bom te ouvir, de coração mesmo. É um presente não só pra mim, e é por isso que me colocar aqui nessa posição de entrevistadora é fantástico. Ela dá conta pra mim, é o meu momento de desfrute. Por incrível que pareça, porque eu acho que não só inspiram vocês que estão nos ouvindo, mas é o momento da gente ouvir aqui de pertinho. Nossa, juro você, te ouvir aqui, eu fico processando tudo e... Cara, é isso, sabe? E a partir de agora você passa a agir diferente, né? Então, se você está nos ouvindo aqui, marca a Ítala, @multiplique.f, @Aline Portela Oficial, @ela.daconta. Coloca a frase aí que te chamou a atenção, que já foram várias. A produção tá ali anotando todas. Uma metralhadora. Gente, fantástico. E isso é bom porque tem muito repertório aí pra você trazer, né? Muita coisa boa. Inclusive, no final a gente vai falar... né, sobre algo que outras vai acontecer coisas boas nos próximos dias. Mas eu queria trazer uma pauta que eu acho importante, né? Nós somos nordestinas, somos mulheres, temos uma história aí. Eu falo que toda história tem o seu valor, né? Cada história, inclusive, de quem está nos ouvindo. E você acredita que possui, sei lá, alguma relação com os estereótipos de gêneros, expectativas sociais, da forma como a gente lida e se relaciona com o dinheiro? Eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza porque é estatístico.
Tem muitos estudos. Tem um livro para toda mulher que trabalha com outras mulheres. Eu acho que escolher trabalhar com mulheres não deveria ser só uma escolha de nicho. Quem escolhe trabalhar com o público que escolhe trabalhar tem que estudar aquele público, a realidade daquele público, certo? Concordo. Eu trabalho para mulheres desde que a Multiplique nasceu. Antes da Multiplique nascer, eu só trabalhava para mulheres em relação a finanças. Qual o ponto? Tem um livro que se chama A Lacuna de Autoridade. É de uma inglesa. O prefácio dele é da Gabi Prioli, que eu sou apaixonada. Gosto dela, adoro. E qual é um livro, já vou adiantar, tá? Ele vai te dar raiva até o último capítulo. O último capítulo, ele traz soluções. Mas ele vai dar muita raiva. Por quê? Porque ele traz toda a questão do viés de gênero. E como isso impacta em números e socialmente, economicamente. Economicamente mesmo. A economia é mais pobre porque as mulheres são preteridas. Literalmente falando. E aí ele traz não só as mulheres cis, padrão, brancas. Lá, ela também no livro traz, ainda que numa postura menor, porque ela traz pesquisas mais abrangentes, mas pontualmente ela traz relacionado a mulheres negras, a mulheres trans, a mulheres de todo tipo, né? De outras... Ai, gente, etnias, Sim. A palavra que eu estava buscando. E que isso, pra gente aqui no Brasil, vai ser a questão da regionalidade. Sim. Né? Aplicada à regionalidade. Ela traz lá, por exemplo, nos Estados Unidos, aplicada aos latinos que vão morar nos Estados Unidos, né? Aos afrodescendentes, enfim. E aqui a gente pode fazer o paralelo para os nordestinos, para as nordestinas, para os nortistas, enfim. E é um fato. Tanto é que eu já ouvi em mesa de negócios, obviamente que de pessoas... Enfim. Já ouvi, pra você fazer mais dinheiro, você tem que alisar o seu cabelo. Pra você fazer mais dinheiro, você tem que mudar o seu sotaque. Eu digo, eu não sou jornalista, pra mudar o meu sotaque. Então, você escuta essas coisas e óbvio, você vê que tem um padrão que aponta mais pro sucesso. Eu já ouvi, você não tem cara de rica. Eu já ouvi em criativo, você disse que é rica, mas o seu cabelo não é de rico. É. Aqui em São Paulo... A gente já passou por uma situação, eu e meu marido, da gente estar num elevador de um hotel caro, num bairro caro de São Paulo, e o cara falar assim, eu não tinha aberto a boca, ele não sabia que eu era nordestina. E o Vinícius estava conversando com meu esposo, estava conversando com ele. Aí, conversa bem, ele perguntou, você é de onde? Para meu esposo. Aí ele, sou capixaba. Aí ele, capixaba é Nordeste? Aí ele disse, não, é Espírito Santo, é Sudeste. Aí ele disse, mas já é ali bem perto do Nordeste. Aí ele disse, faz fronteira com a Bahia. Aí ele, então é no seu estado que deveria ter um muro para nenhum pau de arara descer. E se descesse, pesado, tá? Vai gatilhar alguém aí. E se descesse, mandar fuzilar todo o pau de arara que descesse. Na hora, a minha lágrima desceu assim, ó. Abertamente isso. Ele falou assim, ó. Como se não estivesse falando nada pra ninguém, que fosse normal. Aí, na hora, ele entrou no... a gente já tava saindo, né? Ele entrou no Uber, graças a Deus, porque senão meu marido poderia ter feito uma loucura ali. Mas é esse tipo de coisa, né? E que a gente sabe que mulheres negras passam. Sim, total. E aí, é só porque você trouxe a pauta nordestina, sim, né? Mas é isso. E muitas vezes é você chegar num lugar e não se sentir representada. Né? E você ser a única do lugar. E quando você fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, todo mundo fala, ai, que engraçadinho o seu sotaque. Não tem nada de engraçado no meu sotaque. O que a gente ouviu ontem, gente? Você emocionou, Gabriele? Gente, olha, agora ficar aqui também é desconfortável, porque eu tô segurando. Mas olha que forte isso, né? Ontem a gente escutou isso no Uber. Vocês são de onde? Seu sotaque é diferente, não foi? O seu também. Você acha que você não tem sotaque, querido? William Bonner. E no final do dia, o que vem, né, por trás dessa frase? Aí tem todo um estereótipo. Todo. É isso. Gente, é pesado. E vocês achando que empreender e fazer dinheiro era só sobre números. Mas olha que interessante. Nós estamos falando de uma mulher com personalidade forte. Uma mulher bem-sucedida, uma mulher rica, próspera, com nível de consciência elevado, com acesso à informação que todo mundo tem, mas que você buscou aumentar seu repertório e você também lida com isso. Uhum. Por que eu estou trazendo todo esse contexto? Porque tem pessoas que estão nos ouvindo
que não se sentem fortes, que não se sentem ricas, que não se sentem prósperas e acreditam que o problema é nelas, porque elas não pertencem. Já falei e vou repetir. Todo mundo tem muito valor. Sua história tem muito valor. O que você serve ao mundo tem muito valor. Às vezes só não está adequadamente sendo oferecido para o mundo. E isso a gente lapida. Não é sobre você. É a forma como você apresenta o que você tem. Só isso. A história do diamante, né? Então, eu tive a oportunidade de viajar para Londres. Eu achava que eu não merecia viajar para Londres. Por quê? Porque a Europa era lugar de rico. Eu já fui para as Maldivas e eu nunca tinha ido para a Europa. Por quê? A Europa é lugar de rico. E eu não sou rica, nunca fui. Olha as coisas que ficam na cabeça da gente. Já tem alguns anos que eu tenho alguns milhões na conta. Mas a cabeça fica nesse lugar. O infinito, né? Exatamente. Aí, vamos para Londres, vamos. Conheci o maior diamante bruto, obviamente extraído, colonizado, né? E tem lá, graças a Deus, os britânicos têm muita consciência do quanto eles foram colonizadores. E, enfim, roubaram e extraíram muita coisa, exploraram outros países de uma forma muito inadequada. Que bom que a gente pode aprender com a história. Tá lá o diamante desse tamanho, bruto. Parece um pedaço de vidro. Tu já viu? Não. Eu postei até nos stories na época. Gente, você não dá nada. Eu disse, se eu topasse com diamante, eu não sabia o que era. Ia chutar achando que era vidro quebrado. Você não reconhece. O que difere, o que traz tanto valor para aquele diamante? Aí tem todo o processo no museu da lapidação. E como que lapida um diamante? Com outro diamante. Olha que analogia perfeita. Como que você lapida outra pessoa? Com outra pessoa. Então, são as relações... Pessoas crescem com pessoas. Eu aprendi com pessoas, eu aprendo até hoje com pessoas, eu me torno uma pessoa melhor com pessoas. Dói. Dói. Muitas vezes dói. Né? Relacionamento não é a coisa mais fácil, independente do tipo de relacionamento. Sim. Então, quando você lapida o diamante, ele fica... Mas num brilho que você não consegue acreditar. Caramba. E valioso. Valiosíssimo. Valioso, sim. É a mesma coisa. Não é que você não tem valor, só tá faltando a lapidação. E para isso temos o método diamante. Então, o nosso método é o método diamante. O evento da gente é lapidação. Aí, ó. Porque nós entendemos que é uma pedra bruta que passa por todo um processo. Vai ter que ir em Londres só pra ver isso. Hã? Você vai ter que ir em Londres só pra fazer isso. Não, já vou. Já com bota. certeza. Tem algo nos destaques? Quero... Acho que não, amiga. Não deixei destacado, mas eu te Vou mando. colocar na caixinha de perguntas. Ítala, coloca a tua viagem nos destaques. Vou botar. Fantástico, que legal. Então, você falou sobre relacionamento. E o Vinícius, né, seu esposo, ele também tinha uma boa relação com o dinheiro na época? Aprendeu como você? Como que vocês compartilham disso juntos? Muito legal essa pergunta. Porque Vinícius foi garçom. Vinícius também não nasceu rico. A família dele também bem humilde, como a nossa, né? Como a minha. Sim. Mas ele é um homem. Então, o pai dele sempre falou sobre dinheiro com ele desde criança. Vinícius nunca foi endividado, sempre lidou bem com o dinheiro. Desde o primeiro salário, sempre guardou o dinheiro dele. Começou a investir muito antes. Mas, quando a gente se encontrou, eu também já era investidora, então eu já estava muito tranquila financeiramente, e aí só unimos forças. Legal. Literalmente, a gente só... E aí é muito legal de perceber, porque eu tive um primeiro casamento antes dele. Sim. E aí você compara... Nossa Senhora, gente, que bênção. Tenham um casamento que enriquece a sua vida. Não só o seu bolso, tá? A sua vida, tudo. Mas também vai ter que enriquecer seu bolso. Não tá errado. Se a pessoa não quiser crescer junto com você... Fica de olho. Para mais dicas amorosas, Ítala multiplique. Ítala sincera. Mas é divino, assim, é surreal o quanto você cresce mais rápido com uma pessoa que tem o drive financeiro também junto com você. Porque você não fica um pro lado e um pro outro puxando, né? São duas pessoas caminhando para um mesmo objetivo, que é a independência financeira, que é a gente chegar na aposentadoria e não precisar trabalhar nunca mais com 40 anos. Sim. Enfim... Tá junto, tá jogando junto, sabe? Então, vai realizar sonho? Vai. E é legal porque a gente percebe as crenças um do outro. Então, a gente conversa muito também sobre isso. Nossa, é desconfortável, né, fazer isso. Nossa, percebeu que quando a gente tava lá em Londres, legal, a gente falava muito assim, cara, a gente é a primeira geração da nossa família que tá indo pro exterior. A gente já foi para outros países, né? Mas Londres foi muito emblemático, assim, por conta de Europa, né? Que é aquela coisa...
Então, passa muita coisa na cabeça. Verdade. E a gente vê o quanto também a gente já foi sonho dos nossos ancestrais, né? Então, a gente tá realizando... Ai, gente, então eu vou chorar. Não sei se você vai chorar agora, mas parece que tem alguma coisa da produção aí pra você. É isso, produção? Eita, gente. Isso, Bolo de rolo, aquela... Eita, não acredito que eu vou trazer bolo de rolo. Gente. Ah, não, gente. Onde nós estávamos conversando e chegamos à seguinte conclusão, que é impossível imaginarmos o tamanho do impacto e da transformação na vida de outras pessoas que nós conseguimos a partir das nossas escolhas, de nossas decisões pessoais. Tudo começou com você em 2018, quando você decidiu ajudar outras mulheres a lidarem melhor com o dinheiro delas, a organizarem, a fazer um planejamento, a investirem, a conquistarem a paz e a liberdade financeira delas. Desde então, você já parou para pensar em quantos lares você entrou, quantas mulheres você transformou a vida, quantas famílias tiveram a vida melhorada porque você escolheu lá atrás a dar o primeiro passo. Você me inspira todos os dias, e não somente a mim. Você inspira centenas e milhares de outras pessoas. Então, é uma honra poder ser seu companheiro, é uma honra poder trabalhar com você na nossa empresa, e eu espero que você continue sendo essa mulher maravilhosa, linda, inteligente, e que continue a transformar e fazer com que milhares de mulheres consigam viver o extraordinário. Mulher! Nada a ver. Tá pensando que eu sou cara, mulher, pra isso, que humilhação. Mari, corre aqui de novo, né? Brincadeira. Mas é tudo isso que você é. Representado por ele nesse vídeo, mas que representa todas as suas alunas, suas mentorandas, espectadoras, né? Todo esse Brasilzão imundo aí que nós temos alcançado. E parabéns, que você continue. É muito bom a gente ouvir isso, né? Continue. Continue porque você transforma muitas vidas, como você transforma dele também. Ai, gente, não aceita nada menos do que isso. De verdade. Porque eu vivi um primeiro casamento que foi muito difícil, né, assim. E a gente se coloca em buracos que... Por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? A gente se coloca nos lugares, né, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento de trabalho. Eu já tive chefe me chamando de burra, assim, gritando no meio de um batalhão. E a gente se coloca... Não pode aceitar nada menos do que... Primeiro, dignidade, respeito, e depois... É o bom mesmo, é o ótimo mesmo. Então, assim, era isso, né? Eu não estava falando mentiras. Esse homem é uma bênção na minha vida, assim. E eu tenho certeza que a gente não teria construído tudo que a gente tem hoje se não fosse a comunhão. Porque pessoas precisam de pessoas. Sim. O diamante é o diamante. Exato, se lapidando todos os dias, o que não é fácil, porque a gente também bate cabeça. Somos 2 coléricos dentro de casa. Então, a gente bate cabeça, mas vai se lapidando devagarzinho, né? A gente vai se tornando cada vez melhor. E é isso, tem que somar. Lá vai o clichê lá do Jorge Mateus. Se não somar, some. Se não... Não soma. Oi, Ítala, e como que um casal, ainda nessa pauta aí, porque eu acredito que... eu sou divorciada, estou solteira, né, no momento, mas acredito que nos relacionamentos, e já tive a oportunidade de passar por alguns, é uma pauta que nem sempre a gente tem essa abertura, e aí eu quero teu olhar sensível também nesse sentido. Cada um, principalmente namorado, né, namorado ainda é cada um com o seu, e a gente fala ali sobre poucas coisas, eu falo isso por experiência própria. Como que essa mulher pode tentar dessa relação que hoje ela tem, gerar melhor essa comunhão, essa conexão sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos, porque assim, eu já fico vendo a imagem do homem dizer assim, não, você não precisa saber disso, deixa que eu cuido, né? Investimentos total. É do homem. Como que a gente pode fazer isso enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto namorado, noiva também, do conhecimento que você tem, da experiência que você também vive, né, no seu relacionamento? Primeiro que desde o namoro, isso tem que ser observado.
Isso tem que ser conversado. E os limites têm que ser colocados. Eu estava conversando ontem com uma amiga e ela estava me dizendo que ela passou por um namoro específico e tal no passado, em que o cara, ele não estava trabalhando. E aí, pra ele não ficar o tempo todo pedindo dinheiro pra ela deu um cartão ali adicional pra ele. E aí, ele chegava no shopping e ele dizia assim: nossa, você vai comprar esse tênis, mas é caro, né? O dinheiro era dela. Aí chegou em outra loja: nossa, eu já comprei um tanto de coisa pra você agora e você vai comprar mais coisa, cara, porque ele tava passando no cartão. Ela deixava ele passar no cartão dele, né? Ela olha: você tá maluco? Sou eu que pago essa conta? Então, assim, tem que ser falado, tem que ser conversado. Expectativas têm que ser alinhadas. O que pode, o que não pode? Primeiro, o que não pode? Ninguém pegar o seu dinheiro. Isso é, inclusive, violência patrimonial. Ninguém pode jogar o seu celular na parede, ninguém pode quebrar suas coisas, ninguém pode dizer o que você deve ou não fazer com o seu dinheiro. Você pode escolher ter objetivos em conjunto, lidar em conjunto. Ninguém vai pegar seu nome para fazer nada. Eu já tive muitas alunas. Muitas mulheres chegam para mim quando passam por algum revés financeiro, geralmente é divórcio. Ou quando fica viúva. Ou quando descobre que o marido fez muitas dívidas no nome dela. Sim. Ou quando ela fez muitas dívidas no nome do marido. Ou quando ela tá super endividada e tá com vergonha de contar pro marido. Então, geralmente chega nesse lugar. Às vezes não, né? Obviamente que às vezes chega só pra... Ai, tô vendo que... Quero buscar. Geralmente quando se torna mãe. Aí bate aquela... Né? A hello. Aquela responsabilidade. E a pessoa diz: nossa, agora eu quero dar exemplo pros meus filhos. E aí ela acorda, né? Pra querer lidar com o dinheiro. E aí qual é o ponto? Você pode escolher não lidar com o dinheiro, mas você vai lidar com ele até o último dia de vida. Ou você pode escolher por amor a você, mas também pelo seu relacionamento, porque o segundo maior motivo de divórcios no mundo é o dinheiro. Então você pode querer intencionalmente cuidar do seu casamento, cuidando também do seu dinheiro. Se você quer ficar com essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que te valoriza, é uma pessoa que faz você crescer, mas que às vezes também não tem ainda conhecimento técnico suficiente em relação a dinheiro, poxa, vamos crescer junto? Vamos cuidar disso? Vamos começar? E às vezes a pessoa ela ainda não está acordada para aquilo, mas ela também não se opõe. E aí eu tenho muitas alunas também nesse lugar. Elas chegam, começam a fazer os meus cursos, entram nos meus programas, mudam a vida financeira delas, começam a investir. E aí, gente, riqueza deixa rastro, né? Influencia, né? Eles começam a ver os resultados. Oi, como que esse dinheiro pintou aí? Como que você está conseguindo fazer isso? E aí a pessoa se interessa. Inclusive, assim, foi assim com a minha família. Quando eu comecei no Instagram, ninguém me dava bola. Porque eu ficava quietinha no meu canto. Eu já tinha minha liberdade financeira. Eu viajei para as Maldivas, para Dubai, muito antes de ser empresária. Ok. Então, quando eu comecei a expor na internet, e aí quando eu tive coragem de falar em números, porque antes eu não falava, também por vergonha. Verdade. A minha família disse assim: tu veio no mesmo lugar que eu. Até a mamãe tá investidora. Minha mãe, investidora, ficou louca. Botou dinheiro em fevereiro. Aí em fevereiro caiu lá R$800 de dividendo. Ela disse: é rápido assim? Isso é meu? Já? Mas assim? Bem-vinda ao meu mundo. Bem-vinda. E aí ela pegou e reinvestiu mais, comprou mais ações. Muito bom. Então, não só a minha mãe, mas assim, minha irmã, meu irmão, sobrinhos, primos, todo mundo começa a prestar atenção. Não porque... Ítala, muito especial você. Oxe, eu quero isso aí também. Sim. É a mesma coisa no casamento. Então, se a pessoa já não se opõe, já é um lado. Agora, se opõe, fica de olho. Porque eu também já vi mulher entrar no meu curso e o marido obrigar a sair. E aí, sabe o que eu disse? Real. Pode sair. Pode sair. Pra ele ver na fatura que foi estornado. Mas você vai ficar. E aí, depois ela entendeu que ela estava num relacionamento abusivo. Ela saiu com as crianças, fugida de casa. Caramba. E ela conseguiu se reestruturar pelo conhecimento financeiro que ela teve acesso. É um caso extremo, emblemático? Óbvio que sim.
Mas, às vezes, é uma coisa pequena. É a dívida que a pessoa faz na sua conta. Uma proporção maior, às vezes, né? Será que tá certo? É isso que você quer? E essa dependência financeira, quando existe a dependência financeira, né, Ítala, da mulher com o homem, gera também muita dependência emocional, né? Total. Eu falo todos os dias, a gente lida com o empoderamento feminino, né, com a bandeira de levantar mulheres, mas não existe empoderamento feminino, não existe mulher poderosa com conta bancária fraca. Eu falo, quando eu vou palestrar para empresas, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Porque no final do dia, se você tem um problema com seu filho, qual é o caixa que você vai assaltar? O da empresa. É o fato. Verdade. Então, não existe... porque geralmente é isso. Empresária quer fazer tudo pela empresa. Mas isso para minha vida pessoal não precisa. Até a página 2. Porque eu só preciso saber mais de vendas, de marketing, não sei o que lá. Até a página 2. Quando apertar em casa, e se você não tem uma reserva da paz, um bom seguro de vida, um bom plano de saúde, isso para empresária é o básico. É essencial. É o básico. Você vai correr para onde? Para o caixa da empresa. E aí você pode falir a sua empresa. Quem aqui sabe o preço de uma UTI? Você pode levar a sua empresa à falência em 15 dias de UTI. Que pode acontecer, gente. Uma criança pode levar uma topada ali e precisar de uma UTI. E aí, vem mais. É uma pergunta que eu queria lhe fazer. É certo uma pessoa dessa relação gerenciar as finanças? Não é um problema. Não é um problema. Só que lembra da história da criança que eu falei? Você se tornar infantilizada? Sim. Então, por exemplo, como que a gente faz lá em casa? A gente tem a gente recebe, a gente distribui o mesmo valor para os dois. Então, a gente tem a gente tem que pagar a mesma quantidade de contas. Certo. Em comum, o que é comum. Então, aluguel, conta de casa, água, luz, empregada, blá, blá. Isso a gente divide, literalmente, porque a gente recebe a mesma quantidade de dinheiro. Certo. Se fosse diferente, a gente ia colocar proporções diferentes. Tá. Então, vamos imaginar que a gente está num relacionamento, você recebe o dobro do que eu recebo. Você vai pagar o dobro de contas. O valor, não é o boleto, viu, gente? Que aí tá o boleto de R$2. Não é o boleto, é o valor. Você vai pagar o valor, o dobro. Então, se a gente tem uma conta de R$100, você vai pagar 66, eu vou pagar 33. Okay. O dobro do que eu pago. Beleza. Agora, lá em casa, o que a gente faz? Cada um investe seu dinheiro. Ainda que os dois tenham reserva, os dois investam para aposentadoria, cada um investe seu dinheiro. E a gente troca muita ideia. Mas por que cada um investe seu dinheiro? Para ter só autonomia de fazer. E segundo, por quê? No Brasil, não tem como você investir em conta conjunta. Não sabia dessa. Ou seja, aí acontece qualquer coisa, inclusive falecimento. Não estou falando nem de divórcio, que isso não aconteça na vida de vocês. Mas beleza. Ou então a pessoa ficou doente e você precisa acessar a conta da outra pessoa. Não pode. Se a pessoa falece, você não pode acessar a conta da outra pessoa. Ou seja, aí você vai se ver do dia pra noite sem nada. E aí que muita mulher chega pra mim. Entendi. Porque às vezes não sabe nem o que o marido tinha de patrimônio. Entendi. E aí fica um inventário louco, você tem que esperar todo o processo de inventário. Demora, tá, gente? Eu acabei de passar agora pelo do meu avô. Não é assim, morreu hoje, amanhã tá na conta. Demora. E aí você não tem nada. Também, né? E tem custo. Você tem que pagar 20% pro governo. Ou seja, se você não tem nada na sua conta, parabéns. Você tem um problema agora. Acabei de arranjar um problema pra vocês, tá? Um problema bom. Pois é. Então, eu acho que a melhor coisa é sempre... Então, por exemplo, Vinícius é que faz o balanço final do mês. E aí ele só me passa o quanto eu devo para ele ou o quanto ele deve para mim. Certo. E aí a gente transfere um para o outro. Mas cada um tem a sua conta, cada um tem a sua reserva, cada um tem os seus investimentos. A gente só tem conta conjunta de investimento no exterior, nos Estados Unidos, porque lá tem a possibilidade de você investir em conta conjunta. E aí você não paga inventário na necessidade de fazer inventário. Mas aqui no Brasil não tem essa possibilidade. Muito bom. Muito bom, gente. Esse foi o nosso podcast sobre finanças, investimento. Nem só sobre isso, tá, gente? Sobre a vida em abundância, vida próspera. Nós estamos aqui com Ítala dos Anjos. Ela que é investidora, criadora da Multiplique e empresária próspera e abundante. Ítala, conta pra gente. Eu acabei de ter uma ideia aqui te ouvindo e eu
Quero saber se você valida, tá? Vou fazer a pergunta diretamente da mentora aqui. Me fala um pouquinho do seu evento, Rich. 22 e 23 de junho, não é isso? Para quem ainda não sabe inglês ou não tem também intenção de aprender, rich é a tradução da palavra riqueza, rica, rico, afortunado. Mas aqui para Multiplique também é ricas investidoras construindo herança. Boa. Ricas investidoras construindo herança. Ítala, mas eu não sou rica ainda. Ainda. Lembra da autoimagem? Você pode ser rica começando aqui. E vai construindo, literalmente como a frase fala, né? Você vai construindo ali a herança que você quer deixar não só para os seus filhos. Ai, Ítala, que coisa mórbida de morrer. Não. Herança para você, para o seu futuro. Você sabe que você vai chegar numa aposentadoria, que daqui a pouco você quer mudar a forma como você trabalha, que você quer uma vida boa para você. Então, é o que você está plantando hoje, construindo para você. A sua herança. Você não teve herança como eu? A gente constrói a nossa aqui. Então, o nosso evento é nessa pegada. Legal. Investimentos, enriquecimento, finanças para mulheres. Mas, Ítala, vai ser só um evento de palestras de finanças? Não. Nada de palestra no sentido literal. Teremos, sim, palestras, mas tudo voltado para a prática. O que a gente quer é que você viva novos níveis de riqueza. Lembra que a gente falou? Estuda e o que vem depois? É isso que vem depois. O ambiente, né? É esse ambiente que vem depois, é essa vivência que vem depois. Inclusive, a gente está falando com as palestrantes que a gente quer dinâmicas. Por quê? Porque a gente traz para o corpo. Boa. Então, são dinâmicas, até investir na hora com a gente, de alto impacto emocional. Então, se você faz, seu corpo registra de uma forma diferente do que você ficar só na frente de uma aulinha, ouvindo, anotando. Onde você não é protagonista, né? Exato, você fica só recebendo. Eu quero que você faça. E essa é a proposta do evento. Então, 22 e 23 de junho, véspera de quê? São João! Então, a gente fez intencionalmente Legal. de ser véspera de São João. Terá toda uma coisa, não posso contar. Adorei! Mas porque também privilegia muito a nordestina. Perfeito. Porque dia 24 é feriado, então fica mais fácil, né? De viajar, de fazer tudo. No final de semana, sábado e domingo, aqui em São Paulo, num lugar chiquérrimo, belíssimo, que elas podem se esfregar na parede para colher a riqueza já também. Foi um espaço premiado aqui em São Paulo, que ano passado recebeu 12 milhões de investimento. Uau! Legal, né? Lindo, belíssimo, como a gente merece. Ou seja, e para se inscrever? Instagram, digita no direct 0803 que você recebe o link. E aí vem a pergunta. Eu já vou estar lá, certo? As meninas, vocês vão pra esse Tem que evento? tá. Não sei se vocês vão As pra esse evento. nordestinas têm que dar um jeito de estar. E aí vem a pergunta. Me veio a ideia, tá? Levo minha filha pra esse evento? Quantos anos ela tem? 15 anos. Pode. 16. Pode. Legal. Já tem consciência, já pode voltar. Já tem confiança, já faz Pix pode. há muito tempo. Já pode, já amada. pede Pix, Que já que eu- tem que a que eu tô reservazinha falando? dela lá, mas gasta muito. Ah lá! Vamos mudar isso agora. Lactantes tem um espaço lindo de amamentação, troca de fralda. Agora, o que a gente não tem? Alguém que fique com a sua criança lá, né? Então, Ítala, não tem recreadoras, não tem. E não tem ninguém, nenhuma babá que vai ficar. Ítala, eu preciso levar uma babá. Entre em contato com a nossa equipe, que a gente pode disponibilizar o acesso à babá, só não vai ter acesso à experiência, tá? Mas, Ítala, minha criança tem 5 anos. Não recomendo. Porque eu acabei de falar, alto impacto emocional. Sim, Eu não tenho controle sobre como aquela criança vai absorver isso. perfeito. Então, Por isso que eu te fiz a pergunta aqui. Adolescente, super. Acho que ali depois dos 12, 14, vamos ser responsável, 14. Depois dos 14, de Já boa. tem um iPhone, já pode gerenciar muita coisa, né? Já gerencia a emoção de rede social, amada, já passou. Tá batido. Agora, menos que isso, eu não me sinto responsável. Só as lactantes, porque aí também a criança não tem a consciência do que está acontecendo ali, vai ficar só no mamar. É, porque eu acredito que é nossa responsabilidade também a gente mudar a realidade daqui pra frente, né? Total. Você estava falando aí sobre seus pais e os familiares também. Recentemente, meu irmão foi pra Londres. E aí a gente estava no sofá, domingo, no almoço em casa, na casa dos meus nossos pais. E ele falando sobre a viagem dele, eu falando sobre a minha, eu fui para os Estados Unidos. E aí ele falando... E nós íamos esse ano para a Europa com a família toda. Ai, que delícia. Só que aquela empresa lá, que deixou muita gente na mão, sabe? Comprometeu o lua de mel, um monte de coisa, né? Aff, Maria. E aí e a gente tava tentando reverter aquela situação. E aí minha mãe olhou pro meu pai e estávamos os 3 irmãos conversando sobre isso. Aí ela,
esses meninos estão tão enxeridos, né? Só falam de viagem internacional, de negócio, investimentos, não sei o que. Eu disse, pois é, mãe, fruto de vocês. Que bom. Então, naquele momento, isso não foi faz muito tempo. Eu disse, cara, quebramos a... Porque tem muita história, né? Se eu não vim de uma família rica, eu vou ser a primeira, né? Eu vou seguir isso. Acho que isso é bacana também. Eu não nasci herdeira, mas eu vou deixar a herança. É a frase que eu uso. Que é a mesma... Anota, produção. Não É nasci herdeira, mas vou deixar a herança. É a mesma, né? Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Perfeito. É o mesmo sentido. Isso. Pra gente finalizar, eu sei que a resposta vai pro Reach, tá? Em junho, se programem, participem. Eu estarei lá também, então, se você é nossa aluna, seguidora, nós nos encontraremos lá no evento da Ítala. Mas pra quem quer começar a investir, pra quem olha pra esse podcast assim, cara, tem muita coisa que eu preciso fazer em mim, né? Em consciência. E no dia a dia, Ítala, além de tudo que você trouxe, como começar? R$1. Todo mundo tem R$1. Sim. Todo mundo pode perder R$1. Certo. Então, não tem barreira de medo, não tem barreira de risco, não tem barreira de quantidade que você tem. Tá. Ítala, eu tô ferrada. R$1 você tem. Não me venha com essa. R$1. Começa com R$1. Ítala, mas isso não vai me deixar rica. Aquele valor do R$1 não, mas o hábito vai. Certo. Então, você vai começar com R$1. Tem investimentos hoje tão seguros quanto a poupança. A partir de R$1. Com a mesma garantia de tirar da poupança a qualquer momento, que não vai perder dinheiro. Uhum. E aí, obviamente, depois vai começar a estudar. Tanto para a empresa não tem a partir de R$1, mas tem a partir de R$100. Para a pessoa física, a partir de R$1. Tem tutorial no meu Instagram fixado. Enfim. Vai fazer com R$1 para começar esse movimento. Agora, Ítala, eu quero realmente entrar no mundo dos investimentos, eu quero essa vida para mim, eu quero que pague meu aluguel, minha casa, meu estilo de vida, tudo, que faça dinheiro enquanto eu durmo nas Maldivas. Maravilha. Vai ter que dar mais um passinho, vai ter que começar a estudar, porque realmente é uma linguagem nova. Só isso. Da mesma forma que você deu conta de falar português, e é em português, não é em inglês, não é em árabe, você vai aprender uma nova linguagem. Quem dirige aqui? Você dirige? Sim. É uma linguagem. Certo? Verdade. Uma linguagem de trânsito, então você sabe o que é um sinal, você sabe o que é uma placa, você sabe a sinalização vertical, horizontal, você sabe que você tem que dar seta. E da mesma forma, quando a gente começou a dirigir, foi ou não foi? Quando a gente saiu da autoescola, a gente sai assim, ó. Verdade. Meu Deus, eu vou matar todo mundo, socorro. Tem até uma plaquinha atrás. Motorista é iniciante, aprendendo. Então, é a mesma lógica. Você vai começar dura e vai parecer... Eu me lembro muito, eu conversando com o meu professor de direção e dizendo assim, meu Deus, não lembro o nome dele, mas eu dizia assim, meu Deus, eu não dou conta, eu tenho que dar seta, eu tenho que olhar o retrovisor, eu tenho que olhar o outro retrovisor, eu tenho que apertar, não era carro automático, né, claro, eu tenho que apertar a embreagem, eu tenho que apertar o acelerador, eu tenho que passar a marcha, eu vou enlouquecer. É muita coisa, de fato. Então, e ainda tenho que ler o ambiente, né, se não tem um pedestre passando, se o sinal abriu, é muita coisa. Só que hoje, você concorda comigo que às vezes você chega na casa da sua mãe e nem sabe como você chegou lá? Automático. Perfeito. É a mesma lógica. Então, hoje, eu tenho esse vídeo fixado no Instagram, como investir em menos de 1 minuto. Boa. Você escolhe o investimento, você faz o investimento, você faz o Pix, você faz tudo em menos de 1 minuto. Então, assim, então ela precisa de muito tempo para investir. Não. 5 minutos por semana para organizar sua vida financeira ou 20 minutos por mês. Para organizar, para multiplicar, para fazer você ficar uma mulher rica. Ítala, vai ser amanhã, não cai em pirâmide, pelo amor de Deus. Não, se fosse amanhã, eu já tava godzilionária, né? Se fosse investir 100, voltar 200 todo dia, eu tava godzilionária. Não é o caso. É o longo prazo, jogo de gente adulta. Então, eu comecei em 2014. Estamos em 2024. Anos. São 10 anos plantando. Mas com as minhas alunas, tem aluna que em 1 ano... já mudou a vida completamente, já investiu meio milhão. Perfeito. E muda-se primeiro os hábitos e depois investe para depois tudo mudar junto. os hábitos, tudo junto e misturado. Eu falo, prosperidade é um i, nunca um ou. Tá. Então, eu vou fazer tudo. Enquanto... trabalho de mentalidade, é o resto da vida. Se for esperar isso, coitada. O cenário ideal é começar... Oh, meu Deus! Lê de engano. Então, enquanto faz, investe... trabalha a cabecinha, muda os hábitos, é tudo junto. Perfeito. Muito bom. Então, acho que nós merecemos um brinde. Primeiro, esse episódio, assim, incrível. Eu ainda estou processando muita coisa. Vou processar muita coisa.
Mas se você curtiu esse episódio, eu faço questão de te pedir isso. Nunca pedi isso pra nenhuma convidada. Manda mensagem pra Ítala, fala pra ela no direct o que é que esse episódio fez, né, de sentido, de start aí. Eu queria propor um brinde às mulheres ricas, prósperas, Amém. Protagonistas, assim como você, assim como o nosso time que tá ali nos bastidores, assim como você que está aqui nos ouvindo. Muito obrigada pela companhia. Ítala, eu sempre finalizo assim. A gente tem que beber pra poder dar tudo certo. Que já Bebi deu, toda a tá? pinga. Aquela. Seguinte, essa é a câmera onde vocês têm aí um estádio de futebol lotado de mulheres. Alunas que estão lhe conhecendo agora, eu queria que você deixasse a sua mensagem no mundo. Que mensagem você gostaria de falar para elas? Quanto mais mulher rica no mundo, melhor. A começar por você. Pronto. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou pedir para que você fale, reforce aí suas redes sociais, seus canais de acesso também. Mas, primeiramente, pela sua genuidade, né? Pelo seu acesso desde o início ali. Foi muito... Quem eu olhava ali, acompanhava. E ter você aqui, assim, é motivo de muita honra pra gente. Quero dizer que vou aprender ainda muito com você, tá? E que você continue prosperando nesse universo, levando prosperidade para as mulheres, que é o que a gente precisa, é o que fortalece a nossa vida e o que dá significado a ela também. A nós. É Longa isso. vida. Obrigada, meu amor, pelo espaço de fala, pelo convite. Conte sempre comigo. Conta aí para pessoal, por onde que essas mulheres te encontram? Instagram, @multiplique.ef. Basicamente, Instagram. Tem TikTok, tem YouTube. Aí é com você, se você gosta também. O mesmo nome em todos os lugares. Multiplique.ef. Multiplique de multiplicação. Perfeito. Esse foi o nosso episódio com Ítala dos Anjos, da Multiplique. Tenho certeza que foi super prazeroso, assim como foi pra mim aqui. E se você esteve até aqui com a gente, no carro, em casa, no trabalho, marque a gente nas redes sociais, @ela.daconta, @linha_portela_oficial. Tô aí nervosa, viu? Multiplique.ef. Esse foi o nosso episódio sobre finanças, investimento, prosperidade, abundância, riqueza e tudo aquilo que a gente quer pra gente. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ela Dá Conta.